Olá, senhores, sejam bem-vindos. Vamos conversar a respeito de 3 crimes importantíssimos, que estão lá no título 11, capítulo 2, da parte especial do Código. Que capítulo é esse? Dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. São os crimes de resistência, desobediência e desacato. 329, 330 e 331, respectivamente. O que vamos fazer? Vamos fazer a leitura, entender os crimes e depois traçar as diferenças. Fechou? Senhores, resistência, olha o preceito primário, olha o tipo penal. Diz o seguinte: opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário público competente ou a quem ele esteja prestando auxílio. Opor-se à execução de ato legal. Em primeiro lugar, o ato tem de ser legal. Legal, fechou? Mediante violência ou ameaça. Resistência tem violência ou ameaça. Violência ou ameaça. A funcionário público competente ou a quem ele esteja prestando auxílio. Ou seja, pessoa, não coisa, né? Então vamos lá, senhores. O oficial de justiça, ele vai cumprir o mandado de despejo por falta de pagamento, legalmente, tudo certinho. Abra a porta, senhor. Ele sai com um belo de um tamanco e dá uma tamancada no oficial de justiça. Vai embora. Puf! Maravilha? Resistência. Está se opondo a um ato legal mediante violência. Abra a porta, senhor. Eu vou te matar, oficial de justiça. Eu não vou abrir coisa nenhuma, eu te mato. Resistência. Porque ele está empregando a violência. O policial aborda terceira pessoa na rua e precisa algemá-lo. Flagrante delito, né? Flagrante delito e precisa algemar o sujeito. O sujeito soca o policial. Opor-se à execução de ato legal mediante violência a funcionário público competente. Você sabe que a polícia ela só pode cumprir mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, durante o dia. Durante a noite só se o morador consentir. Então durante a noite, se o morador não consentir, o ato é ilegal, correto? Então vamos lá. Durante o dia, a polícia. Abra a porta, senhor. Mandado de prisão. Ele seguiu as regras, tudo bonitinho. Abra a porta. O sujeito abre com um taco de beisebol, botar uma tacada na cabeça do policial. Resistência. Está se opondo à execução de um ato legal. Na madrugada, abra a porta, senhor. Não. Abra a porta, senhor. Eu te mato, eu não vou abrir nada. É resistência? Não, porque ele está se opondo à execução de um ato ilegal. Agora a resistência. Ele emprega violência ou ameaça, por exemplo, para não ser despejado. Precisa atingir a finalidade? Ou seja, atingir o objetivo dele, não ser despejado? Evidente que não. Ele empregou a violência ou ameaça, consumou o delito. Fechou? Até aqui não precisa atingir a finalidade, ou seja, o funcionário deixar de praticar o ato. Não precisa. Por quê? Porque o ato, se em razão da resistência, o ato não se executa, diz o legislador, a pena é maior, está lá no parágrafo 1º. Olha lá. Se o ato em razão da resistência não se executa, não entendi nada. Você pode explicar? Posso. O oficial de justiça vai cumprir o mandado de despejo. Abra a porta, ele abre um pedaço de um chinelo e dá. Puf! Mesmo assim, o oficial de justiça conseguiu despejá-lo. É resistência. Agora, ele abre, ele dá uma tamancada no oficial de justiça, abre o supercílio e ele vai para o hospital. O ato não se executou. A pena é maior. Nossa, mas ele abriu o supercílio do oficial de justiça. Aí você vai aplicar a regra do parágrafo 2º. Se o ato... Olha lá, as penas desse artigo são aplicáveis além do crime correspondente à violência. Então vai responder por lesão corporal também. Agora, o artigo 330, desobediência, desobedecer a ordem legal de funcionário público competente. Ordem legal tem de ser cumprida e não discutida. O delegado ele notifica para comparecer no DP, você tem de comparecer. O juiz lhe notifica para comparecer em audiência, você tem de comparecer. Você é convocado para trabalhar no conselho de sentença, no júri, você tem de comparecer. Se você deixar de comparecer sem motivo justificado, você pode responder por desobediência. Agora, não caracteriza desobediência, senhores,
recusa em submeter-se a exame de dosagem alcoólica, que é o etilômetro, o bafômetro, exame toxicológico, advogado recusar-se a depor, advogado, psicólogo, tudo certo? Pais e santo, pátria, ofício, ministério ou profissão, não é? Devam guardar segredo. Não caracteriza desobediência. Agora, ordem legal deve ser cumprida. O policial durante a madrugada fala, abra a porta, é mandado de prisão. Não, não abro. Ele pode cumprir mandado durante a noite? Não, então não é desobediência. Já o desacato, desacatar o funcionário público, diz o 330, no exercício da função em razão dela. O que é desacatar? Desacatar é menosprezar, é desprestigiar a função pública. A vontade, pessoal, o elemento subjetivo, o dolo do agente de desprestigiar a função pública. O sujeito chega, ele vai ao fórum e fala, ô escreventezinho, por isso que esse cartório está complicado. Isso é desacato, porque ele quer desprestigiar a função pública. Fala pro policial, ô policialzinho, tá ruim a segurança, hein? Terrível. Ó rapaz, ele não faz nada mesmo. Ô delegadozinho, por isso que essa delegacia é complicada. Você tem a vontade de desprestigiar a função pública, pessoal. Agora, o sujeito está alcoolizado, depressão profunda, etc. A doutrina fala que não é desacato. Por quê? Porque ele não tem vontade de desprestigiar a função pública. A pergunta é a seguinte, existe desacato entre funcionários públicos? Muito interessante essa pergunta. A doutrina ela é bem dividida, tá, pessoal? Na verdade, Nelson Hungria, autor desse projeto do Código, né, nosso Papa do Direito Penal, ele sustenta que não. Por quê? Porque o legislador não quis. Se ele quisesse, ele teria colocado no rol dos crimes praticados por funcionário público contra a administração. Não foi essa a intenção do legislador. A segunda corrente fala só se houver hierarquia. E a terceira corrente fala que sim. Por quê? Porque uma vez que o funcionário ofende, menospreza, né, a função do colega, ele se despe da função pública e equipara-se a um particular. É um entendimento que está prevalecendo. Então anote no seu caderno aí, anote aí. Na resistência tem violência, que é diferente de desobediência. O desacato não cola não, porque tem vexame e humilhação. De novo, na resistência tem violência, que é diferente de desobediência. O desacato não cola não. Por quê? Porque tem vexame e humilhação. Beleza? Até aqui? Então, senhores, ó, dá para você fazer até uma musiquinha aí, você que deve escolher, tudo certo? Na resistência tem violência, que é diferente de desobediência. O desacato não cola não, porque tem vexame e humilhação. Eu confesso que eu verifiquei os meus DVDs e CDs, eu tentei fazer o quê? Um rock and roll, um Sepultura, um Megadeth, mas eu não consegui, infelizmente. Beleza? Senhores, um grande abraço, sucesso, tchau!